Amém, queridos. Hoje começa aqui um novo tempo, nesses vídeos falando da palavra. A gente inicia o Novo Testamento. A gente inicia as palavras e a descrição do cumprimento de Jesus Cristo, do Messias, daquele que era o tão esperado, sonhado, desejado e que mudou a história da humanidade, independente de crença, independente de você acreditar ou não, de você conhecê-lo ou não, de você buscá-lo ou não. É fato, que existe um mundo antes e um depois de Jesus Cristo. Ele mudou o calendário, mudou a vida, mudou a história. Então a gente passa a entrar nessa segunda divisão da Bíblia, vamos colocar assim, Eu espero que até o final do ano a gente veja o Senhor se revelando de maneira poderosa nas nossas vidas e trazendo grandes revelações, trazendo grandes ensinamentos. Afinal de contas, Ele criou todas as coisas, é através dele que tudo tem sentido, Então, a gente inicia hoje o Novo Testamento no livro de Mateus, o primeiro livro dos Evangelhos. A gente tem na estrutura do Novo Testamento 4 evangelhos, 3 que tem praticamente os mesmos fatos sendo descritos, alguns detalhes diferentes na forma de descrever. Os 4 evangelhos eles descrevem Jesus, cada um à sua maneira, tratando, por exemplo, em visões que a gente teve lá no livro de Ezequiel, também vai ter no livro de Apocalipse, quando fala dos 4 seres viventes. Então, cada evangelho descreve ali de uma maneira a Jesus Cristo. O evangelho segundo Mateus, por exemplo, ele mostra Jesus como um leão, ele figura ali no templo, Jesus então é simbolizado como a cor púrpura no evangelho de Mateus, e ele tem uma visão muito evangelística do que significaria os 4 ministérios à figura de Jesus Cristo. Então, houve um tempo de muito silêncio, houve um tempo de muita vontade de ouvir, de encontrar, de buscar direções na palavra, mas não se encontrou. Eu não sei quem vai assistir esse vídeo, eu não sei quem vai ter acesso a essa mensagem, mas uma coisa eu tenho certeza, que independente de qual seja a sua história, em algum momento dela vai haver um momento de silêncio. Em algum momento da sua história vai haver um tempo onde você quer respostas e não encontra. Não quer dizer que Deus não esteja presente em nossas vidas, não quer dizer que Deus não esteja disposto, ou nos ouvindo, ou zelando por nós, ou cuidando de nós. Mas há um tempo de silêncio. E quando há um tempo, uma transição de tempo do Velho Testamento para o Novo, houve um período, gerações que passaram e sofreram também, eu creio, com o silêncio de Deus. E a partir desse momento é quando Deus ele entende que a humanidade precisa de uma transformação radical e precisa de um sacrifício que os homens são incapazes de fazer. Os homens são incapazes de concluir o propósito que Deus tem ou que esperava que eles fizessem. É tempo onde Deus ele quer reconstruir aquilo que foi perdido lá no Éden através do pecado. É tempo onde Deus quer transformar a história, quer fazer tudo novo. Então só um perfeito sacrifício poderia restabelecer ou acabar com toda aquela cultura do pecado que por tanto tempo Deus tentou destruir, por tanto tempo Deus tenta transformar e não consegue. Então é nesse momento, é nesse período da história que a gente vai ver aqui o Novo Testamento acontecendo. Então Mateus ou Levi, ele foi um dos 12 apóstolos de Jesus, ele foi chamado a viver com Jesus e fazer parte da história. Ele escreve o livro, ele escreve o Evangelho por volta de 50 ou 60 anos depois de Cristo. A mensagem aqui no livro de Mateus ela é destinada aos judeus, com o intuito de provar que através do Senhor Jesus Cristo, que Ele é de fato o Salvador. Então a gente vai ver aqui de uma forma muito específica, Ele vai tratar de uma maneira muito, muito legal aqui, de provar os fatos. Ele sempre vai trazer algumas mensagens, trazendo profecias dos livros, trazendo vários entendimentos de que as profecias estão se cumprindo na figura de Jesus Cristo.
Então a gente vai ver isso já no começo do livro, né? A linhagem de Jesus que aparecem também, né? Para mostrar que Jesus ele veio para os judeus e também para os gentios, ou seja, ele vem para todos aqueles que crerem, para todos aqueles que estiverem dispostos, aqueles que estão desejando ser parte desse reino. Então a prova disso é que já na linhagem aparecem alguns gentios, como Ruth, como Raabe, né? A gente vê também a visita dos magos lá do Oriente, que não eram judeus, ou seja, Jesus também curando, né? Promovendo curas, milagres, salvação a pessoas que não eram exatamente só os judeus. Então Mateus ele começa o livro apresentando Jesus como um descendente de Davi, que já é um grande sinal, que já é um grande indício de que ele era sim o Messias, o prometido, mas a gente entende que Israel esperava por um rei diferente. Eles esperavam por um rei libertador, um rei que tirasse eles da escravidão de Roma, um rei que tirasse eles da condição de escravos, um rei que tirasse eles daquela condição de inferioridade, colocasse eles como poder, como poderosos. Eles esperavam um rei que fizesse também justiça através de guerras, talvez. Então, a resistência, a oposição dos judeus, aqui a gente vê Mateus nos mostrando que muitas pessoas também creram que Jesus era o prometido. Na segunda parte do livro, a gente vê que algumas mensagens de Jesus, do seu ministério, a declaração da chegada do reino de Deus, e é claro que tudo isso também aliado aos milagres que Jesus faz e que a gente vai passar por todos eles aqui, que isso vai gerar alguns conflitos na liderança religiosa daquele tempo. Então isso vai causar grandes conflitos e talvez esse seja o maior motivo, né, das condenações de Jesus. Você já sabe da história, a gente vai se aprofundar. Eu queria hoje, nesse primeiro dia aqui do Novo Testamento, a gente falar dos 3 primeiros capítulos, e eu creio que a gente vai falar sobre genealogia de Jesus, a gente fala também sobre o propósito dele e falar sobre João Batista. O capítulo 1 fala sobre essa genealogia de Jesus. Ele começa mostrando, né, que ele é descendente de Abraão, que é o rei, né, vindo da família, da linhagem real de Davi, né, que finaliza ali por meio de José. José ele tem um parentesco real na família de Davi, então muitas vezes muitas pessoas até falam, né, sobre a importância de Maria, de dela ter sido escolhida ali como uma virgem. Sim, foi, mas tudo tem uma ligação com a linhagem de José, que era da linhagem de Davi, ou seja, a promessa de Deus estava sobre José. Automaticamente Deus cria uma outra oportunidade para provar o coração dele e nos ensinar algo também sobre paternidade. Então, como todos, né, os seres humanos, o Senhor ele teve muita gente na sua árvore ali genealógica que não era uma árvore das melhores. Se você for olhar a árvore genealógica de Jesus, você vai ver que vai ter ali pessoas que foram corrompidas, pessoas que foram mentirosas, que foram com caráter deturpado. Você vai ver prostituta, você vai ver ladrão, você vai ver homens que tiveram a sua história manchada pela corrupção e tudo mais. Ou seja, não importa de onde nós viemos, não importa como a nossa história foi construída, não importa as pessoas que fizeram parte de tudo isso. Importa sim que o Senhor ele nos dá uma chance, ele nos dá um novo contexto, ele não se importa com aquilo que fomos ou com aquilo que, como nós chegamos até esse momento. O Senhor tem uma história nova para escrever. Então a gente vê que foram 42 gerações desde Abraão até a história, né? Ou seja, a gente vê tantas ovelhas negras passando pela história até chegar a Jesus Cristo. Então muitas pessoas eles começam a colocar que as suas vidas elas estão determinadas a serem de uma certa forma pelo que as suas famílias viveram, pelo que seus pais, seus antepassados viveram. E Deus está nos mostrando que não. Deus está nos mostrando que nós temos uma escolha e que nós podemos sim viver algo diferente. Então, pessoas como Raabe, Roboão, Manassés, certamente não deveriam, né, ser mencionadas nessa palavra, mas até mesmo por honra. Algumas vezes o Senhor ele nos mostra que pessoas que teoricamente, né,
ou no nosso entendimento ou julgamento de moralidade não estariam aqui, mas é exatamente isso que ele faz o contrário. Ele é um Deus que não se envergonha daquilo que a gente vive, daquilo que a gente passa, ele não se envergonha de nos chamar de filhos e filhas, ele não se envergonha de nos dar chances, oportunidades, pelo contrário, ele nos chama a uma nova realidade. Deus é um Deus de transformação. Então, a gente vê que tudo isso acontece de uma maneira muito interessante. E o nascimento de Jesus, que também é mencionado aqui na segunda parte do primeiro capítulo, é algo extremamente intrigante, né? O Espírito Santo vem, aparece ali, já tinha feito muitas coisas, mas há uma palavra em Isaías 7,14 que diz que a virgem vai engravidar. Então isso acontece para que se cumprisse versículo 22. O Espírito Santo ele vem, ele aparece a Maria ali, que já estava prometida, né? Alguns dias depois, ou uma semana depois, há uma diferença aqui, quando algumas versões bíblicas tratam esse calendário, mas a ideia é que Maria ia casar com José em alguns dias ou uma semana, e aí o Espírito Santo aparece para ela, faz a revelação de que ela está grávida, que vai gerar o Filho de Deus. Então há uma grande confusão aqui. Imagina os sentimentos dessa menina, imagina os sentimentos de José também nesse momento. É algo muito difícil de imaginar, é algo muito difícil de pensar como eles reagiriam, quais seriam talvez a nossa atitude na pele deles. Mas o Espírito Santo diz, ela dará, versículo 21, luz a um filho, e você deve dar o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. Então, primeiro o anjo Gabriel aparece a Maria, traz essa revelação e ela se prostra. Ela é uma pessoa que tinha o coração voltado ao Senhor. Mas quando essa notícia chega até a José, há uma grande confusão, há um sentimento de, talvez ele tivesse se sentido traído, talvez ele se tivesse sentido em grande confusão, mas nós vemos que Deus ele não é um Deus de confusão. Então ele aparece também a José, que é tratado aqui como um homem justo. Olha que interessante, o próprio Senhor diz a respeito do caráter daquele que ele escolheu para ser ou para viver talvez uma das maiores honras que a gente pode imaginar. Imagina a honra de você ter ali, ser pai, né? Ser o responsável por educar, proteger, instruir o Filho de Deus. Então é uma grande honra que José recebe. E aí, ele diz aqui que ela dará, versículo 21, à luz do Filho. Você vai chamá-lo de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. E tudo isso acontece, versículo 22, para que se cumprisse o que o Senhor disse pelo profeta. Versículo 23, que faz menção ao texto de Isaías 7,14. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará de Emanuel, que significa Deus conosco. Então, ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor havia lhe ordenado, recebe Maria como sua esposa, e não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus, que é o Senhor salva, ou Emanuel, Deus conosco. Então você vê a fidelidade, você vê o cumprimento de uma promessa, as palavras proféticas vão aparecendo, e o livro de Mateus ele vai sempre nos mostrar, nos fazer referência a que foi liberado. Jesus é o cumprimento de todas as profecias. A Bíblia vai nos dizer que ele nasce de uma forma muito simples. O nascimento de Jesus traz um ensinamento que José, um homem justo, não poderia de repente expô-la, né? Poderia expor a Maria, a desonra pública, mas ele não faz nada disso. Ele não tenta manchar a honra, o nome dela, ele não tenta difamar, ele não faz escândalo. Então, com certeza, ele prova o amor que ele tinha por ela, porque por mais que ele não acreditasse na versão ou na história, ele amava ela, ele amava Deus, e Deus vem e fala com ele para que ele entendesse o que está acontecendo. Deus ele não faz as coisas de maneira obscura, Deus não trabalha em confusão. Talvez se José tivesse sido precipitado, feito ali, tivesse armado um barraco ali, né? Tivesse, exposto tudo que estava acontecendo, Deus não teria acesso no coração dele para falar. Deus não teria acesso ao coração dele para fazer com que ele fosse ou vivesse uma das maiores honras da história, uma das maiores honras que um homem pôde ter, que é ouvir o próprio Filho de Deus o chamando de Pai. Então José ele vai deitar, a Bíblia diz que ele vai dormir. Então a Bíblia nos ensina algo aqui sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos. Talvez não agir de maneira precipitada
nem quando as coisas estão dando muito errado, ou quando a gente está diante de um grande conflito. José, ele vai, ele deita, ele se guarda, ele se coloca numa posição de não expor aqueles que estão ao seu lado, ele coloca numa posição que permite que Deus chegue até ele. E quantos de nós muitas vezes não permite essa situação acontecer? Quantos de nós muitas vezes no momento de aflição, de dor, ali, de dificuldade, já vai, explode, já faz tudo que tem que acontecer e depois não há como consertar. Então, talvez Deus esteja nos ensinando algo através da vida de José aqui, a não colocar o carro na frente dos bois, né? não se precipitar. Uma pessoa extremamente dominada pelas angústias e pelas ansiedades da vida, pelas dores, enfim, deixar que Deus toque o nosso coração, estar sensível a Ele. Então, a gente vê que Deus de fato não é um Deus de confusão. E aí no capítulo 2 do livro de Mateus, vai falar sobre a visita dos magos do Oriente, aqueles caras que estavam acompanhando as palavras proféticas, que falavam a respeito da vinda de um Salvador. Então eles acompanham ali, eram pessoas que tinham grande sabedoria, eram pessoas que tinham conhecimento de ciência, astronomia, eles estudavam também medicina, ou seja, eles eram mestres, pessoas sábias, com poderio financeiro muito grande. Então eles acompanharam e viram que uma estrela nasce e começa a acompanhar. Eles chegam até Herodes, eles falam sobre o nascimento de um futuro rei. É claro que isso também provoca a ira de Herodes, porque ele quer saber onde que está esse menino, na intenção de matar. Quando eles falam sobre um rei, eles não entendem o reino de Deus, eles não entendem que é um reino espiritual, um reino diferente. Jesus não tinha nada a ver com essa terra, e eles entendem de maneira ao contrário. Eles pensam que vai vir um rei de Israel e que vai libertá-lo, e que vai criar guerra, e que vai tomar suas posses. Então eles querem destruir. E aí há uma coisa interessante que acontece aqui, é que quando esses reis chegam até Herodes, isso cria uma grande ira, e ele começa então a ter uma atitude de querer matar todas as crianças até 2 anos. Então é um decreto, há uma grande matança, há um grande terror no meio, né, de tudo isso. Ele manda matar todas as crianças até 2 anos. Agora o anjo aparece mais uma vez a José, a intenção é de alertá-lo. Ele diz para ele fugir ao Egito, porque lá eles vão poder se esconder, né? Ao perceber que Herodes tinha sido enganado, ele ordena, né, para que matem então todos os meninos até 2 anos. O anjo orienta José e Maria, eles vão para o Egito. Então após a morte de Herodes, depois de um tempo, o anjo mais uma vez orienta José a voltar para a Palestina, né? O destino deles é Nazaré. Então, a Bíblia fala sobre a visita desses sábios aqui no capítulo 2, homens que nos inspiram em buscar aquilo que eles acreditam. Eles vão de muito longe, carregando as suas melhores ofertas, os seus maiores tesouros, para honrar aquele que deve ser honrado. Então eles seguem uma estrela que já era de uma forma profética ali, indicavam que Jesus estaria nascendo. Eles não sabiam, né, as condições que iriam encontrar, mas eles sabiam que era alguém muito especial. Então eles tinham um desejo incontrolável de estar naquele lugar. Nenhuma barreira ou nada iria impedi-los. É interessante a gente ver também a respeito do anjo, né? Durante a nossa vida a gente ouve muitas vozes. Todas elas querem nos conduzir para algum lugar, para alguma experiência, para algum caminho ou estilo de vida, enfim. Há muitas vozes que falam, né? A gente ouve muitas coisas, a gente pensa muitas coisas. Agora, José, ele ouve a voz do anjo, ele ouve a voz de Deus, ele segue. Por mais improvável e difícil que seja, Deus não está prometendo coisas boas, bonitas, legais para ele. Deus está prometendo, sim, uma grande honra, cuidar, ser pai do Filho de Deus. Mas mesmo assim, um cenário muito difícil, guerra, perseguição, perigo, morte. Então ele ouve a voz de Deus, ele está sensível. Então é preciso que a gente tenha também essa sensibilidade para ouvir a voz de Deus no meio das tempestades da vida. Eu não sei você, mas eu tenho certeza que existem tempestades ao seu redor. Então a sensibilidade que ele tem para ouvir a voz do anjo em um momento de crise, né, fez toda a diferença na vida dele, na vida de Maria, na vida de Jesus, na minha e na sua vida. Se ele não tivesse sido sensível a essa voz, talvez algo tivesse acontecido e nós não estaríamos aqui ouvindo e falando sobre essas histórias de Jesus, sobre a vida de Jesus. Então, olha só a importância de um momento de sensibilidade à voz de Deus e o que ela pode causar. Então, que em meio a essas turbulências da nossa vida, a gente tenha tranquilidade para ouvir
essa voz de Deus, que a gente possa ouvir e ser salvo, ser liberto. Há um grande livramento acontecendo aqui. Jesus, ele poderia, né, ser filho de pais ricos. Aqui é uma outra coisa que interessante, né? Jesus, ele poderia nascer, sendo filho de pais ricos em uma mansão, aprendido diversos idiomas, estudar nas melhores escolas. Pelo menos aos olhos humanos é o que a gente esperava do Filho de Deus, filho sabe, daquele que é dono de todo ouro e de toda prata. Mas Jesus nasce num lugar simples, numa manjedoura, em um lugar extremamente precário. Ele fala apenas um idioma, ele fala apenas o aramaico, que é um idioma que está até extinto. Ele estuda numa escola de uma prefeitura, ele cresce em Nazaré, um lugar onde há muito tempo, né, até pouco tempo atrás, muitas pessoas duvidavam que existia, de tão simples que eram, de tão pobre que era esse lugar. Ou seja, Jesus, ele abre mão de tudo que ele tinha, ele abre mão de toda a glória, ele abre mão de tudo para poder nascer em um lugar e nos mostrar que o que realmente importa para mudar o mundo é um relacionamento verdadeiro e disposto, profundo com o Senhor. Não são as condições que nós temos, não são as condições financeiras ou de influência que a gente tem. Muitas vezes a gente pensa que vai mudar o mundo se tiver condições financeiras ou se tiver uma boa condição de influência. Na verdade não, o que pode mudar o mundo é o nosso relacionamento com Deus. Nada pode ser tudo pode ser abalado, tudo pode ser danificado, tudo pode ser perdido, menos o teu relacionamento com Deus. Se ele é verdadeiro, se ele está firmado, as crises podem vir, o mais difícil pode acontecer, mas esse relacionamento não vai se perder. E o último capítulo desse vídeo, dessa aula aqui, dessa mensagem, é o capítulo 3, e ele fala sobre o ministério de João Batista. Então, aquele que prepara o caminho, aquele que traz, né, aquele que veio como um arauto preparar o caminho para que o rei viesse e reinasse. Isaías 40, capítulo 3, Isaías capítulo 40, versículo 3 diz que voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. E é exatamente assim que começa também o capítulo 3, né? No versículo 3 ele diz, né, que ele faz citação daquilo que Isaías anuncia. Ele fala sobre as condições de João Batista, um cara extremamente simples que vivia no deserto, roupa feita de pelo de camelo. A Bíblia diz que ele usava cinto de couro na cintura, comia gafanhotos e mel. Então a gente imagina muitas vezes a posição de importância no reino de Deus, e principalmente nos dias atuais, onde muitas pessoas confundem o evangelho com um mercado, como uma oportunidade de mudar de vida, né? E na verdade sim, é uma oportunidade de mudar a vida dos nossos maus caminhos para os caminhos de luz de Jesus, mas não para ver isso como benefícios financeiros, né? João Batista é o grande exemplo disso, um cara que carregava talvez uma das missões mais importantes de toda a história, preparar o caminho para a vinda de Jesus, e era um cara simples que vivia no deserto, era um cara que pregava uma mensagem de arrependimento, mas que provavelmente vivia sozinho, era um cara que pregava uma mensagem de transformação, mas que provavelmente era sempre tratado de uma maneira ruim. Talvez as pessoas o vissem, o enxergassem ou até mesmo falassem a respeito dele como um louco, como um fanático, como um lunático, aquele que se isola de tudo para viver e prega a mensagem sempre de confronto. Então a mensagem, quando ele diz aqui, né, sobre transformação, sobre chegado o reino de Deus, na verdade não é nada diferente das outras mensagens que Deus está trazendo desde o livro de Gênesis, para que as pessoas se arrependam, mudem a sua mentalidade e voltem os olhos para o reino. Ele dá início sobre essas pregações, ele chama o povo ao batismo, ao arrependimento. Ele anuncia, né, que um maior virá e que vai batizar, que vai julgar e limparia toda a impureza da terra. Ele diz: eu batizo com água, mas ele vai batizar com fogo, o fogo do Espírito. Ele falava sobre a farsa da religiosidade, estimulava a dar frutos sinceros de arrependimento. Ele chama, né, no versículo 7, ele viu muitos fariseus, diz que ele viu fariseus e saduceus que vinham por onde ele estava batizando e dizia: raça de víboras. Que lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima, ou seja, pessoas que pregavam mentiras, pessoas que estimulavam a religiosidade, mas que nos seus corações não tinham o mínimo de amor e zelo ao que Deus estava querendo fazer. Então, ele é surpreendido aqui no capítulo 3,
porque ele estava ministrando, ele estava cumprindo o seu chamado. João Batista era primo de Jesus. A gente vai ver no livro de Lucas com maior detalhe a história, mas ele era primo de Jesus. Ele foi gerado também de maneira sobrenatural. A sua mãe não podia gerar filhos, mas ao mesmo tempo que o anjo Gabriel a toca, ele também toca Maria, e as duas crescem, e desde o ventre ali Jesus já a palavra fala, né, que ao encontro das duas, que Jesus e João Batista já se agitavam de maneira espiritual dentro dos ventres das suas mães. Então ele é surpreendido aqui no capítulo 3, quando ele está ministrando, cumprindo o seu propósito, o seu chamado. Ele está ali gerando arrependimento, batizando, levando as pessoas ao arrependimento verdadeiro. Então Jesus chega e cumpre o padrão. Jesus aqui está nos ensinando padrões. Jesus precisava ser batizado? Não. Jesus precisava arrepender-se dos pecados que ele nunca cometeu? Não. Mas Jesus estava nos ensinando. Jesus é o líder que ensina pelo exemplo. Então Jesus, ele vai até João Batista e ele pede para que sim seja batizado. É muito interessante, ele diz aqui no versículo 13, Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo dizendo, eu que preciso ser batizado por ti e tu vem a mim? Então Jesus responde, deixa assim, por enquanto convém que façamos para que cumprir toda a justiça. Ou seja, muitas pessoas que pregam, né, que a lei e a justiça ela muda a partir da vinda de Jesus estão completamente equivocadas. Jesus ele veio para cumprir, nos mostrar que é possível, e sim, ele veio para nos dar o exemplo, veio para nos ensinar os verdadeiros padrões. Então ele vem, ele se batiza, e aí no versículo 16 ele fala assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abre e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. E então, versículo 17, finaliza o capítulo, então uma voz do céu disse, esse é o meu filho amado, a quem eu me agrado. Este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Ou seja, ao cumprir padrões, ao cumprir a ordenança, ao cumprir o que Deus estava pedindo, então Jesus ele recebe uma mensagem de encorajamento do próprio Pai. O céu se abre, agora é nítido, todo mundo está vendo o que está acontecendo. Não é algo espiritual, não estamos falando de uma linguagem figurativa aqui. Aconteceu, o céu se abriu e uma pomba repousa sobre ele, representando o Espírito Santo, né? A pomba ela simboliza o profético desde Noé, e todos aqueles que estavam ali tinham conhecimento da palavra. Todos aqueles que estavam ali tinham conhecimento do que estava acontecendo. Então essa pomba repousa e ouve-se uma voz que é inconfundível, uma voz como de muitas águas dizendo, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E eu quero terminar esse vídeo, eu não tenho como falar de Jesus e não terminar os vídeos falando e agradecendo, até mesmo orando por isso. Então eu quero orar por cada um de vocês que chegou até aqui o final desse vídeo. Eu quero orar por você que por algum momento dedicou algum tempinho do teu dia para assistir essa mensagem, e que essa mensagem ela não se perca, pelo contrário, ela produza frutos que nenhum homem, nenhuma mulher pode tomar, pode roubar isso de você, porque são frutos gerados no Espírito. Não é uma palavra que eu quis, não é uma palavra que eu escrevi, é uma palavra de Deus. Isso não fala sobre os meus sentimentos, não fala sobre os meus pensamentos, isso fala sobre os pensamentos de Cristo a nosso respeito, e isso ninguém pode mudar. Então, uma linhagem que vem, eu quero orar sobre isso. Nós falamos hoje sobre uma linhagem que nós não escolhemos de onde vimos, nós não escolhemos a família na qual nascemos, nós não escolhemos o país, nem a cidade, o bairro onde nascemos, mas nós temos sim, grandes oportunidades de edificar o nome de Deus com tudo isso, independente de qual foi a história que nós fomos inseridos. Nós falamos sobre um cenário onde tudo é mudado, onde a sensibilidade pode transformar a história, a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Deus, ele sim, nos promete vida eterna, nos promete salvação, mas ele não nos promete que o caminho vai ser fácil. José recebe uma grande honra, talvez a maior honra da história, de ser pai daquele que era o Filho de Deus, ou seja, uma decisão baseada no amor, uma decisão baseada em honra, uma decisão baseada em um relacionamento profundo com Deus. Ele não se precipita, ele não se rende às confusões da sua mente, ele não se rende às confusões ou aos pensamentos daqueles que estavam ao redor dele, mas ele ouve a voz de Deus, ele escolhe seguir por fé, e ele é honrado seguindo, sendo chamado de pai pelo próprio Filho de Deus. E a gente vê João Batista, um cara que
tinha sim, tem talvez uma das maiores missões de um profeta, que é preparar o caminho fisicamente para a chegada do rei, para a chegada do Filho de Deus, para a chegada daquele que pode mudar a história. E ele não se preocupa em ser honrado, pelo contrário, ele quer honrar o Senhor. É um cara que se desprende da sua própria vida, é um cara que se desprende dos seus achismos, é um cara que se desprende de qualquer vaidade para buscar o relacionamento verdadeiro com o Senhor. Então eu vou terminar esse vídeo com uma breve oração. Eu espero que essa mensagem toque a tua vida, toque o teu coração, que você possa compartilhar e que outras pessoas também possam se render a esse Jesus Cristo que é grande, que é poderoso, que salva, que faz o imaginável ao homem, mas um Jesus que está tão perto e tão acessível a nós que a gente não pode mais passar os dias sem estar longe dele. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, porque essa é a tua palavra. Essa é a tua palavra, Deus. Nós não temos nada a oferecer ao Senhor, mas a todos os dias a tua misericórdia se renova e ela traz sobre nós esperança, ela traz sobre nós revelação, ela traz sobre nós algo que a gente não tem nem como agradecer, Pai. Obrigado por ter se entregado por nós, obrigado por ter, em tamanha manifestação de amor e graça, colocado o teu Filho naquela cruz, Pai, para que a gente possa ter vida, para que os nossos pecados fossem levados, os pecados que nós já cometemos e pecados que ainda nós podemos até cometer, Pai, mas que todos eles já foram levados na cruz do Calvário. Nos permite olhar, Senhor, a nossa vida com outros olhos a partir de agora, em nome de Jesus. Permite, Pai, que os nossos olhos estejam conectados ao Teu agir, Pai. O Senhor está nos ensinando aqui nessa palavra. O Senhor veio para cumprir a lei, para cumprir padrões, nos mostrar que é possível. O Senhor veio para nos ensinar. O Senhor veio para nos dar o exemplo. O Senhor veio para nos mostrar que sim, é possível sim. E muitas vezes, Pai, nós nos limitamos porque eu vim de uma família assim, porque eu vim de um lugar tal, porque eu queria que a vida, se eu tivesse nascido em tal lugar, se eu tivesse isso, se eu tivesse feito aquilo. E muitas vezes, Pai, a gente só precisa olhar para o Senhor, Pai. Muitas vezes a gente só precisa olhar para Ti e ver que o melhor momento é agora e que nós podemos sim, Senhor, ser transformados. Assim como aquela pomba, Pai, repousa sobre o Senhor e o céu se abre quando os padrões se cumprem, quando o Senhor cumpre as ordens do Pai e o Senhor ouve que o Senhor é um filho amado em quem tem prazer, Pai. Eu tomo posse dessa palavra, eu libero essa palavra sobre a vida de quem estiver assistindo, de quem for assistir esse vídeo, em nome de Jesus, Pai. Que sim, somos filhos amados e que o Senhor encontra prazer em nós, Pai. Não porque nós somos sábios, ou porque a gente seja bom, ou porque a gente esteja se esforçando para buscar o Senhor, mas porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor deu a vida por nós, porque o Senhor em amor escolheu sacrificar a si mesmo para que a gente possa viver, Pai. Então sim, nós temos certeza, Tua palavra nos afirma, nós somos filhos amados em quem o Senhor encontra prazer, Pai. Que essas palavras tomem posse, Senhor, da nossa mente, do nosso coração, transforme, Senhor, a nossa identidade em Ti, Pai, que nós não venhamos, assim como José, Pai, nós não venhamos a nos preocupar com o que vão pensar a nosso respeito, ou o que vão falar a nosso respeito, mas que ao contrário a gente venha escutar a Tua voz, olhar na Tua direção e que isso venha transformar a nossa vida em nome de Jesus. Que nada venha nos permitir, Senhor, paralisar naquilo que vão pensar a nosso respeito, naquilo que vão falar a nosso respeito. Pai, podem se levantar dedos ou olhares de denúncias ou de julgamento contra nós, mas nós queremos seguir a direção da Tua voz, seguir a direção dos Teus passos em nome de Jesus, Pai. Por isso, leva, Senhor, a nossa mente cativa a Jesus Cristo e que os nossos corações estejam dispostos a cumprir aquilo que são os propósitos, aquilo que são as leis do Senhor, Pai, para que a gente possa ouvir dos céus uma voz que diz que nós somos os Teus filhos e que o Senhor tem prazer em nós, em nome de Jesus, Pai. Assim eu finalizo essa mensagem, esse vídeo, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa alcançar os corações e que essa palavra que foi gerada no Teu coração possa transformar vidas em nome de Jesus. Que haja cura, libertação, que haja, Senhor, senso de propósito, que haja identidade sendo transformadas, a começar por mim também, Pai. Que as palavras do Senhor sejam cativas, sejam vivas e poderosas na nossa mente em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia. É isso, galera. Começamos o Novo Testamento, não há como falar de Jesus Cristo e não seguir por um caminho que não seja esse de entregá-lo, de se permitir ser invadidos por essa presença.
Então, que essa presença que está aqui nesse ambiente possa invadir também ao teu coração, onde quer que você tenha acesso a esse vídeo, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe. Amanhã a gente continua estudando o livro de Mateus. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para que elas possam também entrar nessa jornada aqui do Novo Testamento com a gente, que eles possam ouvir palavras de Cristo e a identidade deles sejam transformadas em nome de Jesus, amém? Deus abençoe demais o dia de vocês, vocês fiquem na paz e com o amor de Cristo.